O amor venceu. Zíbia Gasparetto, ditado pelo Espírito Lúcius. Introdução. Com base nas leis reencarnacionistas foi que escrevi este livro. Somente elas, traduzindo verdades vigorosas que os homens tentam negar a cada passo, podem explicar os mistérios em que a humanidade se debate há milênios, tentando compreender o passado através do estudo de outros povos e de outras civilizações. Este trabalho é despretensioso, no intuito de contribuir de alguma forma para a atual necessidade de divulgação das leis básicas que regem a vida terrena. Voltei ao passado distante, buscando no arquivo da minha consciência milenar a história que procurei narrar, pura e simplesmente. Desejo esclarecer que se trata de uma história real, extraída dos entrechoques constantes que outrora presenciei. Como poderíamos explicar o segredo das civilizações mais antigas sem o auxílio das leis a que me referi? Como explicar o adiantamento do povo egípcio, cuja civilização existia milhares de anos antes da era cristã? Seus conhecimentos científicos gravados em hieróglifos, parte nas ruínas dos templos ainda existentes, parte nas pirâmides, surpreendem o mundo de hoje que ainda se orienta por esses escritos. Mas como poderiam ser obtidos se não possuíam telescópios, radar, rádio, telégrafo e outros instrumentos de experimentação de que dispõe a ciência moderna? O povo, por si mesmo, nada sabia, mas os sacerdotes que governavam junto ao rei, a quem chamavam faraó, eram os donos desses conhecimentos. Esses sacerdotes reuniam-se a miúde, recebendo através da prática mediúnica os conhecimentos científicos. Mesmo entre eles existia a seleção, pois que dessas reuniões somente podiam participar os grão-mestres. Houve mesmo um faraó chamado Ramsés II, que era contra a idolatria do povo, o qual fazia imagem de animais e os adorava, rendendo-lhe homenagens. Procurou instituir costumes menos bárbaros, porém de acordo com seus conhecimentos espirituais. Conhecedor das leis mais sagradas do monoteísmo que lhe eram reveladas pelos sacerdotes de Ísis e Ivanoé, quis abolir o culto da adoração dos animais, porém receoso da reação popular, pois o povo não estava em condições de compreender um culto mais abstrato, consentiu que adorassem o sol, que jorrava sua luz magnífica, poderia simbolizar a potência divina. Ainda hoje, já com os tempos mudados, peregrinando pelos vales egipcianos de Tebas, de Tiacletes, podemos observar cultuadores do astro-rei, genuflexos com a fronte no solo, crestado pelo sol causticante, remanescentes de seus antepassados que queriam abolir suas crenças para evoluir. Entretanto, não como no Ocidente, não da mesma forma, eles também conhecem Jesus e o admiram. Isentos da deturpação romana, conhecem um Cristo mais semelhantes ao que ele foi realmente. Aliás, seus conhecimentos sobre a reencarnação lhes oferecem uma visão maior da realidade. Em Tebas, principalmente onde a civilização de outrora reinou, a aragem do templo transformou muitas coisas, porém, as margens do Mar Vermelho, ainda encravadas em suas rochas
bafejadas constantemente pelas ondas, existem cavernas e hieróglifos dos sacerdotes ivanoeses quando se recolhiam à meditação. Recentemente, um cientista belga descobriu um desses recantos e tentou decifrar as suas egípcias. Apenas conseguindo conhecer uma parte, tratava-se de um culto a Deus, oferecendo seus serviços nessa existência e na próxima, como um extravasamento de sua fé e a certeza na reencarnação. Tebas, magnífica cidade de guerreiros e luz, onde a púrpura dos faraós cinzelou nos templos e castelos, magníficas construções arquitetônicas de pedra, tijolos, gesso, mármore e outro. Se nos repassássemos aqueles dias, no ano 1200 a.C., veríamos suas ruas repletas de gente, movimentando-se na tábua diária. Levantando a poeira dos caminhos, muitos iam e vinham incessantemente. Seus trajes bizarros constituíam uma alegre sarabanda para nossos olhos. Naquele dia, porém, um sábado cheio de sol, que apesar do entardecer recrudescência ainda fervescente, o movimento era maior e desusado. Todos os seus trajes festivos comentavam alegremente o retorno de Pecos, guerreiro respeitado que fora a Sindor a fim de buscar os escravos como de praxe era feito de tempos em tempos, para enriquecer o império, a mando do soberano. Geralmente, Pecos, para exercer tal incumbência, levava consigo um número de soldados e lanceiros, pois, embora o poderio do faraó dominasse toda a parte baixa do Mediterrâneo, não era sem trabalho que conseguia seu objetivo. Geralmente procedia em uma caçada e, como caçador, agia furtivamente, surpreendendo a presa. Tão bem desempenhava suas funções nesse setor que granjeara a confiança do faraó, a ponto de chefiar seu exército de guarda pessoal. O faraó, mantido no poder pela violência, era odiado pelos povos das terras subjugadas e, receoso de um atentado, possuía um pequeno exército, sem o qual nunca saía do palácio e não permitia também que se ausentassem, deixando-o desguarnecido. Pecos era o chefe, o comandante desse pequeno exército de lanceiros e, quando se ausentava, era substituído por seu imediato, homem de sua inteira confiança. A cidade regurgitava, festejando o progresso de Pecos. A cidade regurgitava, festejando o regresso de Pecos. Geralmente, ao chegar a caravana, o faraó dava grande festa em sua homenagem e o povo assistia do pátio externo, recebendo trigo e vinho à vontade, tocando alaudes e citaras alegremente, improvisando danças quando os efeitos do vinho se faziam sentir, e esperando pelas sombras do banquete do palácio. Muitos se deixavam empolgar pelos prazeres do festejo, e a orgia prosseguia até que todos, extenuados, rolassem por terra. No palácio, entretanto, a festa constituía-se de um lado, banquete de finas iguarias, e depois, quando todos já estavam saciados, envoltos pelos vapores do vinho, após a dança das melhores bailarinas do palácio,
desfilavam os escravos mais importantes e os mais interessantes para serem ofertados a alguém. Nesse ambiente inicia-se a nossa história.